Olá pessoal, muito bom ter vocês aqui no canal. Hoje nós vamos conversar sobre a técnica Pomodoro. Não, eu não vou dar receita de nenhum molho italiano aqui. A técnica Pomodoro é uma metodologia de gerenciamento do tempo que foi desenvolvida por Francesco Cirillo, um italiano, no final dos anos 80. E ela tem grande aplicação nos estudos, por isso eu resolvi trazê-la para vocês. Então, fiquem comigo. No vídeo anterior, eu falei para vocês que estudar por longos períodos, sem pausa para descanso, não era muito proveitoso. Vocês se lembram? Quem não assistiu é só clicar aqui em cima. Voltando ao nosso assunto, isso acontece porque o nosso cérebro não consegue manter a concentração por mais do que 50 minutos. E é por isso que uma hora a aula tem 50 minutos. Mas estudos recentes já têm demonstrado que esse tempo, atualmente, é ainda menor. E isso porque a gente está exposto a uma quantidade enorme de estímulos. Francisco Mora, um espanhol e um dos mais influentes neurocientistas da atualidade, diz que a gente não consegue manter a atenção por 50 minutos e que é preferível assistir 50 aulas de 10 minutos cada do que 10 aulas de 50 minutos. O que Cirillo fez foi dividir o tempo destinado à execução de uma tarefa ou aos estudos em blocos de 25 minutos cada, que ele chamou de Pomodori. Esses blocos são então separados por intervalos de 5 minutos e essas pausas elas são obrigatórias. Então fica assim: bloco de 25 minutos, 5 minutos de intervalo. 25 minutos, 5 minutos de intervalo. Mais 25 minutos, 5 minutos de intervalo. E um quarto bloco de 25 minutos, e aí seguido por um intervalo maior, de 15 a 30 minutos. Dessa forma, a gente fecha um ciclo Pomodoro. Então, um Pomodoro é formado por 4 Pomodores de 25 minutos cada, 3 intervalos de 5 minutos e um intervalo maior, de 15 a 30 minutos. E por que Pomodoro? Porque ele usou um daqueles temporizadores de cozinha que tem o formato de um tomate, igual a esse aqui. Mas você não precisa comprar um desses. Tem vários aplicativos como o Pomodoro Timer, o Tomato Timer, o Focus To Do, o Clockwork Tomato e vários outros. É só baixar no celular e já começar a usar. Eu vou agora explicar para vocês como aplicar essa técnica aos estudos. O primeiro passo é fazer uma lista com as matérias que vocês vão estudar ao longo do dia e definir quantos pomodores você vai dedicar a cada uma dessas disciplinas. Feito isso, você vai então separar todo o material que vai ser utilizado ao longo daquele dia de estudo. Aí então você se senta, aciona o seu cronômetro e estuda por 25 minutos ininterruptamente. Durante esse tempo, não pode beber água, ir ao banheiro, falar ao telefone. São 25 minutos de foco total nos seus estudos. Terminado esse prazo, você então faz 5 minutos de intervalo. E esse tempo também é cronometrado. Quando terminar o seu intervalo, você retoma os estudos por mais 25 minutos. E ao final, 5 minutos de intervalo. Repete esse procedimento mais uma vez. 25 minutos de estudo, 5 minutos de intervalo. E ao final do quarto Pomodoro, do quarto bloco de 25 minutos, você então dá um intervalo maior, de 15 a 30 minutos. Dessa forma, então, você fechou um ciclo Pomodoro. Quais são as vantagens dessa técnica? A primeira delas é que fica mais fácil começar a estudar. Porque pensar em estudar 3, 4, 5 horas direto é bem desanimador. Quando você pensa em estudar 25 minutos, já fica mais fácil. A técnica Pomodoro ajuda a afastar o fantasma da procrastinação. Uma outra vantagem é aumentar a concentração,
Porque durante 25 minutos você vai se dedicar exclusivamente aos seus estudos. Você vai deixar lá fora todas as outras distrações. Uma terceira vantagem é a diminuição do estresse, porque essa técnica ela desencoraja o hábito de multitarefa. Durante 25 minutos você fica extremamente focado em desempenhar uma única tarefa. Uma outra vantagem é o aumento da produtividade. Vocês têm o hábito de registrar quantas horas líquidas de estudo vocês fazem por dia? Se não, eu sugiro que vocês comecem a fazer essa anotação. E funciona assim: quando você senta para estudar, você aciona o cronômetro. E sempre que você interromper por qualquer motivo, para pesquisar alguma coisa na internet, para olhar o celular, para beber água, ir ao banheiro, falar com alguém, você para o cronômetro. E só retoma quando você voltar para os seus estudos. Isso é muito importante para que a gente tenha uma dimensão exata de quanto tempo a gente de fato estudou. Vocês vão perceber que tem dias que, embora a gente tenha ficado estudando de 8 da manhã às 10 da noite, você não conseguiu estudar mais do que 4 ou 6 horas líquidas. E isso é muito comum e acontece em outras áreas da nossa vida também. Nós, seres humanos, a gente gosta de se iludir. Sabe aquela pessoa que engorda 10 quilos e fala assim: como eu engordei, eu não como nada? Ou aquela outra que chega no final do mês e não sabe para onde foi o dinheiro. Como eu não tenho mais dinheiro, eu não gastei com nada, né? É justamente por isso que os nutricionistas, falam: a gente tem que anotar tudo que a gente come. Ou aqueles coachings financeiros que falam: você precisa anotar tudo que você ganha e tudo que você gasta. Funciona do mesmo jeito com os estudos. Você precisa ter uma noção exata de quantas horas você realmente está estudando. Porque senão você pensa que estudou o dia inteiro, quando na verdade as suas interrupções, os seus momentos de pausa roubaram preciosas horas do seu estudo. E a técnica Pomodoro evita que isso aconteça, porque durante aqueles 25 minutos você não vai se distrair com mais nada. Uma outra grande vantagem dessa técnica é fazer uso do pensamento difuso. Ou seja, nos momentos de intervalo, você consegue organizar todas aquelas informações que você acabou de adquirir durante o período de estudo e correlacionar com outras informações que você já tem armazenadas no seu cérebro. Já aconteceu com vocês de ficar horas tentando resolver uma questão ou tentando se lembrar de uma informação e nada? E aí quando você então desiste, desestressa daquilo, vai fazer outra coisa, às vezes 2 dias depois, aquela informação aparece na sua mente como se fosse mágica? Pois é, isso acontece porque você parou de usar o pensamento focado e começou a usar o pensamento difuso. E dessa forma o seu cérebro consegue criar as conexões que são necessárias para recuperar aquela informação que você tanto queria. Agora que eu já te expliquei no que consiste a técnica Pomodoro, como aplicá-la aos seus estudos e quais são as vantagens, eu vou te falar 3 pontos negativos desse método. O primeiro deles é ter que interromper o estudo bem no meio. Como assim? Às vezes, você vai estar no meio de uma resolução complicadíssima de uma questão de matemática financeira e o seu temporizador vai tocar falando que acabou o seu tempo. Ou você vai estar no meio de uma leitura e vai ter que interromper bem no meio da página. Chato isso, né? Essa foi uma das coisas que eu não gostava quando eu comecei a usar a técnica Pomodoro. E aí o que eu fiz? Quando eu estava estudando, por essa técnica, e eram aqueles pomodoros intermediários, por exemplo, se eu fosse estudar em um dia 4 pomodores de português, no primeiro, no segundo e no terceiro pomodoro, eu interrompia assim que tocava o temporizador. Então não importa se eu estava resolvendo uma questão, se eu estava lendo alguma coisa, quando tocasse os 25 minutos eu parava e fazia os 5 minutos de intervalo, porque eu sabia que depois eu ia retornar àquele assunto. Mas se era o último pomodoro que eu ia estudar daquela disciplina naquele dia, aí eu não parava no meio. Eu terminava de resolver a questão, terminava de estudar sobre aquele assunto, pelo menos para fechar um raciocínio completo, porque senão, dali a 2, 3 dias, quando eu fosse voltar a estudar aquela matéria, eu tinha perdido o fio da meada, eu ficava muito confusa, eu tinha que voltar lá atrás. Então, mesmo que isso extrapolasse os meus 25 minutos,
eu fazia desse jeito. E se eu acabasse, por exemplo, com 15 minutos do meu último Pomodoro, eu terminei um assunto e se eu for começar outro, eu não vou conseguir evoluir o suficiente. Eu não começava um novo assunto. Eu aproveitava esses minutos finais para fazer uma revisão rápida, para resolver algumas questões, para ler as anotações que eu fiz. E aí, dessa forma, eu driblava um pouco esse ponto negativo da técnica. Um outro ponto negativo é demorar para voltar a se concentrar, né? Quando você retoma dos intervalos. Muitas pessoas, elas não aplicam a técnica Pomodoro justamente em função disso. Elas falam, mas eu demoro 20 minutos para me concentrar. E aí, com 25 minutos, acabou o meu tempo. Mas isso, gente, é uma questão de treino, tá? É uma questão mesmo de costume, de condicionamento. No começo vai acontecer isso mesmo. Vocês vão sentir que vão sentar e aí quando vocês começam a se concentrar, pronto, acabou os 25 minutos. Mas com o passar dos dias, vocês vão perceber que o seu cérebro se acostuma, que ele entende o recado, que na hora que você senta e aciona o seu cronômetro é hora de estudar. É hora de deixar para o lado todas as outras distrações. E aí você vai ver que começa a acontecer quase que uma concentração automática. Sento, aciono o cronômetro e já estou concentrada, pronta para começar a estudar. Um terceiro ponto negativo dessa técnica é a dificuldade de respeitar, né, os intervalos, principalmente esses intervalos curtos de 5 minutos. E aqui eu vou dar uma sugestão para vocês, que é uma coisa que me ajudou muito quando eu estava aplicando essa técnica. É deixar esses intervalos curtos para tomar água, ir ao banheiro, comer alguma coisa rapidinho, andar pela casa para esticar as pernas, se alongar um pouco. Evitem usar celular durante esses intervalos, pesquisar na internet, conversar com alguém, ligar a TV, porque as chances de que essas distrações se prolonguem para mais do que 5 minutos é muito grande. E é importante que vocês respeitem esses tempos de 5 minutos, tá? Uma outra dica que eu quero deixar para vocês, eu já até comentei antes, mais rápido, eu queria dar mais uma enfatizada nisso, é tentar se organizar para sempre deixar de véspera, né, na noite anterior, já deixar separado todas as matérias que vocês vão estudar, já definir quantos pomodores vocês vão dedicar para cada uma delas e deixar todo o material do dia seguinte já organizado. Isso para evitar que vocês tenham que usar os intervalos de vocês para ficar separando o material, para ficar pensando no que vocês vão estudar depois. Esses intervalos de 5 minutos servem para vocês realmente relaxarem, para desligarem do estudo. Se vocês tiverem que ficar correndo atrás dessas outras coisas, perde um pouco do foco, né, do objetivo da técnica. Bom, eu sou uma apaixonada pela técnica Pomodoro. Desde que eu a conheci, eu aplico ela nos meus estudos, na minha vida mesmo. Eu senti que o meu rendimento, né, aumentou muito, a minha produtividade melhorou muito, porque eu tinha uma facilidade muito grande de me distrair. Então, mesmo antes, né, de conhecer a técnica Pomodoro, eu nunca consegui estudar por mais de 1 hora seguida, tá? Eu nunca fui dessas pessoas que, senta e estuda 3 horas. Eu nunca fui, né? Desde que eu me entendo aí por gente que eu me lembro de estar sentada para estudar, desde o vestibular, sei lá, do 2º grau. Eu sempre estudei 1 hora e dava um intervalo de 10, 15 minutos, estudava mais 1 hora, porque eu sentia que passou de 1 hora eu já começo a divagar, já começo a pensar em outras coisas. Eu tô ali lendo, mas eu não lembro nem o que eu tô lendo depois, tá? Eu realmente me distraio muito fácil. Então essa técnica para mim foi fantástica. Eu gostaria muito que vocês testassem por pelo menos 15 dias. No começo, vocês podem ter alguma dificuldade de adaptação, principalmente para aquelas pessoas que estudam por longos períodos, tá? Sem intervalo. Mas eu posso garantir para vocês que a técnica funciona. Vocês vão perceber um rendimento, né? Um aumento no rendimento dos estudos de vocês. Vocês vão ter mais gás para começar a estudar, né? É mais fácil pensar que vai sentar e estudar por 25 minutos do que pensar que vai estudar 3 horas de direito constitucional direto. É bem mais desanimadora essa segunda opção. E além disso, vocês vão chegar ao final do dia mais descansados, ou pelo menos menos cansados. Porque esses intervalos frequentes, embora eles sejam curtinhos, eles são suficientes para vocês recarregarem as energias. Testa,
Deixa aqui embaixo para mim nos comentários depois o que vocês acharam. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo, eu vou respondendo à medida que for possível. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Isso é muito importante para mim porque ajuda o canal a crescer, me ajuda a alcançar mais pessoas, né, a impactar mais vidas. E no nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre os ciclos de estudo. Então, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo para você aqui no canal. E eu te espero na próxima sexta-feira para mais um passo na sua jornada rumo à aprovação. Quer estudar? Venha para cá. Até mais!